Muito bom dia, meus amigos. Eu espero que essa apresentação os encontre com muita confiança em Deus, muita esperança de dias melhores e que principalmente que todos nós possamos estar guardando na lembrança os grandes aprendizados que esse momento está nos proporcionando. Tudo que é importante, que a gente precisa refletir sobre o porquê nós estamos atravessando esse momento de tribulação tão grande, que já levou tantas vidas do planeta e que para nós tem sido incômodo, uma quebra de rotina e nos colocado em confinamento. Mas percebam que esse confinamento também tem um caráter de nos colocar para parar um pouco a nossa rotina, parar um pouco a nossa vida tão corrida, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos olhar para o que verdadeiramente importa, que são as pessoas com quem a gente vive, com quem a gente convive, e com o nosso momento, o principal momento da nossa vida, que deveria ser a nossa conexão com Deus. Então eu desejo que todos estejam bem, que permaneçam serenos, tranquilos, e que continuemos fazendo as nossas orações, sobretudo para aqueles que comandam o país e que precisam nos ajudar, de forma satisfatória a sair dessa crise. O autor espiritual inicia aqui o texto falando o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Ao longo do tempo, o homem já tentou explicar a felicidade, A gente sempre está tentando encontrar uma explicação para tudo, E ao olhar o dicionário, a gente vai encontrar lá dizendo o seguinte: felicidade, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, contentamento, bem-estar, boa fortuna, sorte. E o conceito de felicidade? O dicionário diz: a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. E para nós, e para cada um de nós, qual é o significado de felicidade? O que é que nos deixa felizes? O que é que nos torna pessoas felizes? É impossível encontrar a explicação da felicidade também sem olhar para o que nos deixa infelizes, para o que nos deixa triste. Esse momento de confinamento, ele tem muito para nos ensinar em cima do que está dito aqui nesse texto. Do que é que nós estamos sendo privados hoje? Quais são as coisas que estão sendo negadas a nós hoje por força dessa pandemia? Quantas coisas nos foram tiradas da rotina abruptamente e estão nos obrigando a mantermos, a reconstruir uma nova rotina em confinamento, em convivência obrigatória, mais permanente, com aqueles que nos cercam no dia a dia, em casa, aqueles que podem, a grande maioria que pode parar, que tem podido ficar em casa, porque para outros essa pandemia representa muito mais trabalho, muito mais preocupações. Para outros ainda, essa pandemia representa dificuldades de ordem financeira, porque ela acaba tirando a condição de muitos de nós trabalhar, e mesmo com o risco que as pessoas têm corrido
por estarem se expondo ao tempo, né, ao vírus na rua, muitos não têm a opção de ficar em casa. E nós precisamos agradecer a Deus por isso, a possibilidade, o privilégio de nós podermos passar, quem pode, passar a pandemia isolado, né? Se resguardar dessa pandemia para não se contagiar. Mas quais são as coisas, né? Quais são as coisas que esse confinamento, que esse momento tem negado a todos nós? Quantas coisas que a gente julga tão importantes, hoje, com essa pandemia, já não são tão importantes assim, né? O que nos quer dizer de forma educativa esse momento que nós estamos atravessando? Como falar de felicidade em um momento como esse? Como falar de alegria, felicidade em um momento como esse, tão triste para tanta gente? Os grandes pensadores ao longo do tempo já tentaram também explicar a felicidade. Para Sócrates, ela estava relacionada com a virtude. Esta pode ser interpretada como um meio para alcançar a felicidade ou como a própria felicidade. Para ele, a felicidade era a virtude. Aristóteles dizia, por sua vez, que a felicidade estava associada a uma noção de falta. Por exemplo, se perguntamos a uma pessoa doente o que é a felicidade, ela responderá que é a saúde. Para uma pessoa endividada, a resposta que teremos será que é o dinheiro que seria a felicidade. Para uma pessoa que está passando frio, um cobertor. Para nós que estamos aqui confinados, provavelmente por conta do vírus, a felicidade para muitos de nós, talvez quase a totalidade, seria podermos voltar à rotina sem que tenhamos o risco de adoecer ou talvez até de morrer. Essa talvez seja a felicidade que a gente de repente pudesse estar querendo hoje ter, né? E que por enquanto, né, pelo princípio educativo que eu não tenho dúvida que esse momento tem para todos nós ainda estamos aqui com muito da nossa rotina frenética sendo negados por esse momento. Em O Livro dos Espíritos, na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Os Espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Quanta coisa que a gente julga durante a vida da gente ser algo importante, ser algo que vai nos trazer algum benefício, que na verdade nos traz mais problemas, né? Que a gente acha que vai proporcionar felicidade e que na verdade, às vezes em curto espaço de tempo, se transforma em um problema. É como dizem aqui os espíritos, na maioria das vezes, na maioria das situações, nós construímos a nossa própria infelicidade, amealhando coisas, guardando coisas, tentando angariar coisas que não têm o menor sentido, que julgamos ser importantes, que na verdade não são, e que muitas delas, né, alguma boa parte delas, nos trará mais problemas do que benefícios. Quanta coisa a gente guarda na nossa casa, né? Quanta coisa que está ali num armário esquecida, numa salinha, numa despensa, num lugar esquecido da nossa casa, que durante muito tempo a gente fez de tudo para conseguir, para comprar, e que hoje já não tem a menor importância, que já virou uma tralha, que já virou algo que está ali guardado, empoeirado. Quantas dessas coisas já foram tão importantes para nós, que elas acabam com o tempo, se a gente der uma boa olhada, se transformando em objetos para doação, para um bazar, mas a gente às vezes passa tanto tempo guardando aquilo ali, ocupando o espaço da casa, juntando poeira, às vezes até fazemos uma faxina na casa, limpamos e voltamos aquele objeto para o mesmo lugar.
ele já foi importante, mas hoje não tem a menor serventia para nós. Poderia estar servindo para outros, mas ele para nós, há um tempo atrás, foi objeto de felicidade. Nós buscamos aquilo como sendo algo muito importante, que a gente podia, tendo, trazer felicidade para nós e para os que estavam conosco. Hoje não tem a menor importância. As pessoas, o ser humano, de um modo geral, se apega a coisas materiais como sendo coisas tão importantes, e na verdade o que tem importância para nós fica para trás, fica no esquecimento. Quantos de nós hoje, durante essa pandemia, não está sendo privado das coisas verdadeiramente importantes? Quem de nós não gostaria, quem é pai, quem é mãe, de hoje poder abraçar o seu filho que está distante? Você está confinado em um lugar e ele está em outro, que é o meu caso, né? Meus filhos estão em outra cidade, eu estou em Limoeiro do Norte, eles estão em Fortaleza. O que eu não daria para poder abraçá-los, para poder aconchegá-los, para que eles estivessem aqui debaixo da minha asa, né? Como diz aqui o povo do interior. O que nós não daríamos por isso? A mãe da gente, o pai da gente que já partiu, né? Tanta gente, tantas pessoas que são verdadeiramente importantes para nós, que essa pandemia, né, que esse isolamento está nos obrigando a olhar. Quantos dos nossos parentes a gente hoje tem dificuldade de conviver e esse momento de confinamento tem nos obrigado a estar mais presentes e junto com eles debaixo do mesmo teto por mais tempo, né? Quantos de nós hoje não gostaríamos de estarmos livres desse momento de confinamento e voltar à rotina que a gente tinha? Mas algo me diz que essa pandemia tem nos trazido muito mais aprendizado, infinitamente mais aprendizado do que propriamente sofrimento. É claro que a gente não pode esquecer que muitos já partiram, né? Que pessoas já partiram, que já perderam as suas vidas por conta dessa pandemia. Mas é importante que a gente não deixe de olhar para os princípios, para o princípio educativo que esse momento está nos trazendo. Que a gente não possa esquecer do que é realmente importante para nós, para a nossa vida, para as pessoas que nos cercam, a construção de uma felicidade real, uma felicidade palpável, aquela que vai ultrapassar as fronteiras do túmulo, que muitas vezes a gente acha que juntando tudo de material, todo o conforto que a gente possa ter, nós estaremos livres de situações como essas, e essa pandemia está nos mostrando exatamente o contrário. Ela não está escolhendo raça, credo, cor, condição financeira, cultural. Todos nós estamos sujeitos a essa situação. Quanta coisa pequena, né? Quanta coisa do cotidiano que a gente está sendo privado hoje, para nós tem tanta importância, né? Para nós tem tanta importância. Eu conversava com o meu sogro, e ele é muito caseiro, né? Muito caseiro. Aqui lá dá uma saidinha de bicicleta para dar uma volta na cidade, para arejar a cabeça, mas gosta muito de estar na TV, né? Acho que principalmente porque não há muito o que fazer no interior, aposentado. E eu conversava com ele, ele dizia que estava incomodado de estar preso dentro de casa. Eu disse, mas preso dentro de casa? Mas você não passa grande parte do tempo aqui dentro de casa preso? Ele disse, mas é diferente. Eu fico preso dentro de casa pela minha vontade. Só que agora eu estou sendo obrigado por uma força maior, né? Todos nós estamos, na verdade, né? Estamos sendo obrigados a ficar confinados em casa por uma força muito maior do que nós. Pelo medo de perder a vida, pelo medo de adoecer. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Estamos tendo a oportunidade, muitos de nós, nessa pandemia, de fazer o que há muito tempo muitas famílias não faziam. Eu acho que vocês mesmos que me escutam aqui, que me assistem, com certeza devem estar voltando a fazer coisas que há muito tempo não faziam, exatamente por conta dessa rotina frenética e material. Sentar na mesa para tomar café todo mundo junto, almoçar, né? Assistir um filme todos juntos,
fazer o Evangelho. Quantas orações estão sendo dirigidas, beneficiando a tanta gente de forma tão efusiva desse planeta durante essa pandemia? Foi preciso um vírus, foi preciso uma pandemia para que nós enxergássemos essas coisas simples da vida que a frenética da nossa vida material nos fez esquecer, nos fez deixar de lado. São elas hoje, essas pequenas coisas, que trazem felicidade para esses momentos de confinamento. Meus irmãos, para mim, esse momento de confinamento tem servido de ampla oportunidade de reflexão para muita coisa, todas essas privações, né? Privação da liberdade de ir e vir, né? De estar confinado a maior parte do tempo dentro de casa, sem poder sair, faz com que a gente acabe arrumando tempo no nosso pensamento para refletir sobre a vida. As redes sociais, a televisão, né, outros afazeres domésticos da casa que a gente acaba fazendo, muitas vezes não são suficientes para aquietar a nossa mente. E aí a gente está sempre, né, sempre encontra um momentinho ali para sentar e pensar na vida. Quantos de nós, com a partida de entes queridos, depois dessa partida, na partida de alguém que era muito querido por nós, não passou por um profundo momento de reflexão, né? Essas perdas provocam, né? Aconteceu isso comigo com a perda recente do meu pai, que vai entrar para o 5º mês que ele partiu. E de lá para cá, eu venho de vez em quando pensando, né, na vida que nós tivemos juntos, tanta coisa que a gente gostaria que eu gostaria de ter feito e não fiz, né? Aquelas fotografias felizes, de momentos felizes, de alegrias da família, que a gente deixou de tirar por um momento ou por outro, que nós não nos atentamos, estávamos com a cabeça voltada para outras coisas. Muitos de nós, às vezes, estão numa reunião familiar, muito mais conectado na internet do que junto com as pessoas que estão do nosso lado, né? Esses aparelhinhos, o telefone, que agora está servindo para mim, para nós, nesse momento, para a gente partilhar as nossas experiências, o nosso pensamento acerca do que está sendo colocado aqui nesse Evangelho, eles também nos têm servido para tirar a nossa atenção de coisas que são muito importantes e que a gente se interte, né? Ocupa a mente com coisas sem sentido, com disputas nas redes sociais, né, com notícias, com informações, com jogos, com tanta coisa que não tem a menor importância, muitas delas, e a gente esquece de viver ao lado das pessoas que a gente ama e de conviver, né, de apreciar a convivência, porque é para isso que nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações. É para aprender com a convivência, é para aprender nos relacionando com aqueles que muitas vezes em outra encarnação foram nossos adversários, foram pessoas a quem a gente deve algum ajuste e que por conta dessa situação em que nós estamos vivendo agora, com a pandemia, nós estamos sendo forçados a dar uma parada nessa vida frenética e olhar para essas pessoas que estão conosco. Infelizmente, não há como recuperar o tempo perdido com quem já partiu, né? Cabe a gente lembrar deles, olhar para o que a gente viveu com essas pessoas, o que foi bom, ter boas lembranças, e o que não foi bom, que isso possa nos servir de aprendizado, né? De construção da verdadeira felicidade, da felicidade que vale, né? Que vale a pena de verdade, daquela felicidade que é perene, que é a felicidade ao lado das pessoas que a gente ama, a felicidade ao lado de Deus e com Ele, tentando fazer com que cada um de nós, né, possa seguir o exemplo de Jesus, que nos exemplificou tão bem o que o cristão deve fazer para buscar essa felicidade real. Aqui, ainda no Livro dos Espíritos,
tem um comentário que diz assim: a busca da felicidade em um mundo como a Terra pode resultar infrutífera, caso a pessoa concentre suas atenções na posse de bens materiais e descuide-se da aquisição dos valores espirituais. Os bens materiais devem ser considerados os meios e não os fins da felicidade. Quantas famílias durante tanto tempo ficam disputando objetos materiais, coisas, posses materiais que foram deixadas por entes queridos que já partiram, que esses que já partiram também tinham aquelas coisas como algo muito importante, e que eles tinham muita dificuldade de se libertar dessas coisas. E quantos descendentes dessas pessoas ficam até hoje disputando esses bens, brigando por eles, são objeto, essas coisas materiais, de conflito, de desavença, de desagregamento familiar. Quantos? Né? Quanta coisa sem importância que no final, na passagem, na porta do túmulo, vai ficar tudo para trás. Coisas que não tem mais o menor sentido. Do outro lado, estarão passando para o outro lado os valores espirituais, aquilo de bom que a gente construiu, aquilo de bom dos relacionamentos que a gente viveu aqui na Terra e que a gente precisa, a partir dessa convivência e desses relacionamentos, evoluir com eles, né? Tentar melhorar, aprender a perdoar, aprender a conviver com as pessoas e com as diferenças que elas têm de nós. Saber que cada um de nós tem uma forma diferente de enxergar as coisas. E apurar a vista, a nossa vista, para o que tem de valor e o que é de bom nas pessoas. Temos um grande defeito de enxergar apenas os defeitos das pessoas e não as virtudes. Precisamos aprender que todos nós temos o lado bom. E é isso que vai trazer felicidade para o nosso coração. Meus irmãos, para mim, esse momento de confinamento tem servido de ampla oportunidade de reflexão para muita coisa, todas essas privações, né? Privação da liberdade de ir e vir, né? De estar confinado a maior parte do tempo dentro de casa, sem poder sair, faz com que a gente acabe arrumando tempo no nosso pensamento para refletir sobre a vida. As redes sociais, a televisão, né, outros afazeres domésticos da casa que a gente acaba fazendo, muitas vezes não são suficientes para aquietar a nossa mente. E aí a gente está sempre encontra um momentinho ali para sentar e pensar na vida. Quantos de nós, com a partida de entes queridos, depois dessa partida, na partida de alguém que era muito querido por nós, não passou por um profundo momento de reflexão, né? Que essas perdas provocam, né? Aconteceu isso comigo com a perda recente do meu pai, que vai entrar para o 5º mês que ele partiu. E de lá para cá, eu venho de vez em quando pensando, né, na vida que nós tivemos juntos, tanta coisa que a gente gostaria que eu gostaria de ter feito e não fiz, né? Aquelas fotografias felizes, de momentos felizes, de alegrias da família, que a gente deixou de tirar por um momento ou por outro, que nós não nos atentamos, estávamos com a cabeça voltada para outras coisas. Muitos de nós, às vezes, estão numa reunião familiar, muito mais conectado na internet do que junto com as pessoas que estão do nosso lado, né? Esses aparelhinhos, o telefone, que agora está servindo para mim, para nós, nesse momento, para a gente partilhar as nossas experiências, o nosso pensamento acerca do que está sendo colocado aqui nesse Evangelho, eles também nos têm servido para tirar a nossa atenção de coisas que são muito importantes e que a gente se interte, né? Ocupa a mente com coisas sem sentido, com disputas nas redes sociais, né? Com notícias, com informações, com jogos, com tanta coisa que não tem a menor importância, muitas delas, e a gente esquece de viver ao lado das pessoas que a gente ama e de conviver, né?
de apreciar a convivência, porque é para isso que nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações. É para aprender com a convivência, é para aprender nos relacionando com aqueles que muitas vezes em outra encarnação foram nossos adversários, foram pessoas a quem a gente deve algum ajuste e que por conta dessa situação em que nós estamos vivendo agora, com a pandemia, nós estamos sendo forçados a dar uma parada nessa vida frenética e olhar para essas pessoas que estão conosco. Infelizmente, não há como recuperar o tempo perdido com quem já partiu, né? Cabe a gente lembrar deles, olhar para o que a gente viveu com essas pessoas, o que foi bom, ter boas lembranças, e o que não foi bom, que isso possa nos servir de aprendizado, né? De construção da verdadeira felicidade, da felicidade que vale, né? Que vale a pena de verdade, daquela felicidade que é perene, que é a felicidade ao lado das pessoas que a gente ama, a felicidade ao lado de Deus e com Ele, tentando fazer com que cada um de nós, né, possa se seguir o exemplo de Jesus, que nos exemplificou tão bem o que o cristão deve fazer para buscar essa felicidade real. Aqui, ainda no Livro dos Espíritos, tem um comentário que diz assim: a busca da felicidade em um mundo como a Terra pode resultar infrutífera, caso a pessoa concentre suas atenções na posse de bens materiais e descuide-se da aquisição dos valores espirituais. Os bens materiais devem ser considerados os meios e não os fins da felicidade. Quantas famílias durante tanto tempo ficam disputando objetos materiais, coisas, posses materiais que foram deixadas por entes queridos que já partiram, que esses que já partiram também tinham aquelas coisas como algo muito importante, e que eles tinham muita dificuldade de se libertar dessas coisas. E quantos descendentes dessas pessoas ficam até hoje disputando esses bens, brigando por eles, são objeto, essas coisas materiais, de conflito, de desavença, de desagregamento familiar. Quantos? Né? Quanta coisa sem importância que no final, na passagem, na porta do túmulo, vai ficar tudo para trás. Coisas que não tem mais o menor sentido. Do outro lado, estarão passando para o outro lado os valores espirituais, aquilo de bom que a gente construiu, aquilo de bom dos relacionamentos que a gente viveu aqui na Terra e que a gente precisa, a partir dessa convivência e desses relacionamentos, evoluir com eles, né? Tentar melhorar, aprender a perdoar, aprender a conviver com as pessoas e com as diferenças que elas têm de nós. Saber que cada um de nós tem uma forma diferente de enxergar as coisas e apurar a vista, a nossa vista, para o que tem de valor e o que é de bom nas pessoas. Temos um grande defeito de enxergar apenas os defeitos das pessoas e não as virtudes. Precisamos aprender que todos nós temos o lado bom. E é isso que vai trazer felicidade para o nosso coração. Quanta alegria a gente sente quando Deus nos dá a condição de ajudar alguém que tanto precisa de determinado bem material, que às vezes está guardado na nossa casa e que não tem a menor importância para nós. E que só por força da vontade da gente estar acumulando as coisas, está ali encostado num canto. Como é bom a gente ver a alegria de alguém que não tem determinada coisa, determinado objeto, que precisa desse objeto e que a gente tem guardado. E em doar esse objeto, a gente pode ver no rosto dessas pessoas a alegria. Quanta felicidade pode se conter nessa convivência sadia dos pais com os filhos, num café da manhã, num almoço, num momento de descontração, onde se está a família assistindo um filme. Quanto tempo não se faz isso? Temos que resgatar essas coisas, meus irmãos. A felicidade real está nelas, né? Nessa convivência com os nossos entes queridos, com as pessoas que a gente ama.
durante muito tempo em nossa vida, a gente deixa esses valores esquecidos ou relegados ali ao acaso, à força do acaso. Não são prioridade, não entram na pauta, né? Às vezes o acaso é que faz com que a gente se reúna. Eu tenho dito muitas vezes para as pessoas da minha família que a gente tem tentado fazer com que haja mais encontros e que nesses encontros a gente discuta menos os defeitos uns dos outros e que a gente procure não ter encontros apenas no cemitério, né? Porque grande parte de nós, né, por força de razões diversas e de dificuldades de convivência, acaba só se encontrando, né, de forma mais efetiva quando alguém da família parte, ou quando alguém da família adoece muito numa condição de ter que ser hospitalizado. E aí acaba, por força dessas situações, fazendo com que outros membros da família, da gente, que estavam tão distantes, acabem por se reunir e conversar um pouco mais. Mas como é triste para as famílias, para as pessoas, que só esses momentos possam nos unir, né? Então que nós possamos enxergar essa pandemia, esse momento de confinamento, como uma grande oportunidade que Deus está nos dando de nós revermos o nosso conceito, a nossa forma de enxergar muito do que nós temos vivido aqui no planeta. Que nós possamos entender que a felicidade real, a felicidade que verdadeiramente importa para nós, são as coisas que nós estamos vivendo e construindo com as pessoas que a gente ama. E a principal, que é a tentativa, as nossas inúmeras tentativas de nos melhorarmos. Precisamos entender que a gente não tem o poder de melhorar os outros. A gente só pode melhorar a si mesmo, a nós mesmos. Então que a gente possa usar esse tempo de confinamento para profunda reflexão. Que nós possamos entender que ele é um tempo que passa, que vai passar, com certeza, sem sombra de dúvida, eu tenho confiança em Deus, que esse momento vai passar logo que ele tenha alcançado o aprendizado necessário para todos nós. Mas que até lá nós possamos ter um tempo para a gente refletir, ter um tempo para avaliar a forma como nós estamos vivendo e como nós estamos convivendo com os nossos irmãos, com os nossos amigos e com os nossos entes queridos. Aqueles que nos são mais caros, aqueles que estão mais próximos de nós. Muitas vezes o nosso olhar, quando se fala em fazer o bem ao próximo, vai lá longe, vai lá para a rua, vai lá para o trabalho, vai lá para outros lugares. E na verdade, o nosso primeiro olhar deve estar para essa convivência do nosso núcleo familiar, para aquele parente tão difícil que a gente às vezes tem dificuldade de até ouvir, né? Até ouvi-lo, mas que a gente precisa aprender a conviver, aceitar os defeitos e tentar fazer com que essa pessoa se conduza para um novo patamar, para uma vida diferente. Não pela força das nossas palavras, não pela vontade que a gente tem de fazer a pessoa se modificar, mas pela força do nosso exemplo. Não sendo igual, tentando tratá-lo bem, tentando respeitá-lo nas suas diferenças que tem de nós e buscando todos os dias, em todo momento, a felicidade real através daquilo que Jesus sempre nos ensinou. Que nós possamos pedir a Deus que esse momento passe logo e que nós possamos, em breve, estar abraçando as pessoas que a gente ama, que estão aí no mundo exatamente como nós, preocupados, apavorados com essa situação, mas que precisamos, ao exemplo de Pedro, né, que não teve coragem de caminhar sobre as águas quando Jesus o chamou, que nós possamos ter a coragem de caminhar confiados nele, sabendo que ele vai nos ajudar a sair dessa tempestade no momento devido. Que Jesus abençoe todos vocês e que nós possamos estar juntos já, todo mundo se abraçando, convivendo e caminhando para dias melhores em nosso planeta. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.